Eu estou aqui servindo a Deus. Tá bom. Você pode chegar para Deus no final de toda a sua vida e falar assim: olha, Deus, que bolo de chocolate maravilhoso que eu fiz. É o melhor que já existia. Ele pode dizer para você assim: olha, quem disse que eu gosto de bolo de chocolate? Eu não falei para ninguém que gosta de bolo de chocolate. Está alterando aqui o microfone. Eu gosto de bolo de baunilha. Mas ninguém me falou. Essa geração entendeu. Essa geração não construiu cidade, não fez coisas, não fez nada para Deus. Só vai dizer que eles viveram e gerou filho à sua semelhança, conforme Sete, a imagem, chamou. Mas Caim não foi da semelhança. Caim foi pela semelhança do pecado. E o pecado foi decaindo a natureza de Adão. Foi caindo. Até que eles formaram o quê? Formaram lugar chama Torre de Babel. Vocês já viram isso? Já viram? É a Babilônia. Eles constroem uma torre porque eles queriam fazer algo para Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, você tem chamado de gerar filhos, a imagem e semelhança de Deus. Senão não dá para sermos cristãos. Se você não gera filhos, a imagem e semelhança de Deus. Os irmãos entendem isso? Eu só queria deixar claro, por isso que nós temos nossa dinâmica como igreja, geração de filhos. Tudo que não for gerado é pesado, é difícil. Você vai perceber, tem artífices maravilhosos. Tem artífices ali no capítulo 4, você vai ver o que eles fazem. Instrumentos musicais maravilhosos, mas não era isso que Deus chamou para fazer. Isso é muito importante para você. Pastor, então você não vai ver aqui, nós não temos, pode escandalizar algumas pessoas, mas nós não temos aqui um chamado para tocar bateria. Não é chamado de Deus. Você gerar filhos, a imagem e semelhança, você pode tocar instrumento. Mas nós não vamos deixar você só tocando instrumento. Os irmãos entendem? O meu ministério é tocar bateria. Isso não existe para nós, nem na Bíblia. Não existe o ministério de tocar bateria, o ministério de tocar coisa. É importante que você toque, que você faça, mas não é o nosso encargo. Nosso encargo é gerar filhos à imagem e semelhança. E isso está na Bíblia. Jesus vai nos cobrar. Nós seremos cobrados disso. Não se eu toquei bem, se eu fiz bem. Percebe? Por isso que nós temos as nossas células. As nossas células acontecem para gerar filhos à imagem e semelhança. Nossas células não é para você frequentar, se você achou bom ou ruim. O líder, ele gera a célula antes. Ele fala antes. Ele precisa gerar, ele precisa orar. O discipulador faz a mesma coisa. Amém, irmãos? É só para explicar um pouquinho nesse momento. Às vezes você está chegando no nosso meio, como igreja. Nós temos esse chamado. Não somos a única igreja. Tem outras igrejas que são chamadas, que são muito boas. Mas nós entendemos que nós somos chamados para gerar filhos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com os irmãos, para nós entrarmos na palavra. Eu tenho muito pouco tempo, mas consigo. Acho que consigo. O Senhor me dá graça. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra vem de encontro à nossa necessidade. A Sua palavra foi deixada para nós, por causa dela fomos salvos. E por causa da nossa salvação, do nosso espírito, nós estamos no processo também de salvação daquilo que o Senhor deu para nós. Nós assim consagramos, nós assim declaramos, nós assim sustentamos a nossa fé. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero ministrar para os irmãos, alguns irmãos já ouviram essa palavra com o pastor Aloísio. E nós temos, sim, o pastor Aloísio sempre manda essa palavra e nos dá liberdade para nós ministrarmos ou não a palavra que é ministrada lá na central, que é Goiânia, ok? Nós temos lá um local, não somos obrigados, porém, eu creio que é uma palavra muito boa, falando sobre as 5 pedras da graça, amém? Eu acho importante isso, eu acho importante nós entrarmos, as palavras já estão aí no grupo, eu liberei antes, vou liberar sempre antes a palavra para estar no grupo, para os irmãos acompanharem. 1 Samuel vai falar de alguém muito importante, vai falar de uma batalha que todos nós conhecemos, ou todos conhecem,
a batalha de Davi e Golias? Todos já ouviram falar? Sim ou não? Isso é liberado em algumas ministrações, é liberado no secular também. Mas você precisa entender, eu sei que você conhece essa história de Davi e Golias, mas eu quero pedir para você abrir o seu coração e receber uma revelação fresca dessa palavra sobre a tua vida. Deus fala comigo porque eu tenho situações que eu preciso vencer. Eu tenho situações que eu preciso vencer. Tem gigantes na minha vida que eu preciso estar derrubando. Quantos aqui entendem isso? Amém? Então o Senhor está dizendo que no Velho Testamento possuem segredos espirituais. Eu creio que tem segredos, portas que nós precisamos abrir a partir do Novo Testamento. Nós somos da nova aliança, nova e eterna aliança. Nós somos da aliança da graça. Presta atenção que eu vou te falar. A lei não foi dada para nós, a lei foi dada para os hebreus. Nós somos o povo que não éramos povo, mas fomos chamados de povo, porque o povo que era o povo hebreu não quis Jesus. Sabiam disso? O povo que era um povo hebreu não quis, rejeitaram Jesus. E você vai perceber que Deus agora vai fazer e chamar um outro povo, que é o povo gentil. Nós somos gentios. Amém? Os irmãos estão entendendo, percebendo isso? E nós somos chamados por causa da obra de Cristo Jesus. Então nós pegamos sempre Jesus e levamos para o Antigo Testamento para nós entendermos tudo que nós falamos. Glória a Deus. E eu queria ler 1 Samuel 17:1. Nós vamos começar a ler algo importante para você entender o seu cristianismo. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra. Congregaram-se em Socó, diga Socó, que está em Judá. Acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E é importante você entender, quem aqui ainda não tem, nós temos uma Bíblia que ela é gratuita o aplicativo, mas é um aplicativo que ele dá o significado das palavras, é o Strong. É muito importante você entender os significados da palavra. Então, você vai entender que Deus estava no controle dessa guerra. Quantos aqui entendem isso? Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo que o gigante não soubesse, mesmo que Davi também não soubesse. E há tantas interpretações, mas eu queria trazer a revelação de algumas palavras para você. A primeira delas é Éfes-Damim. Quer dizer o seguinte: Socó é cerca, cercado de sangue. Então você vai entender que Éfes-Damim quer dizer sangue, quer dizer o sangue. Socó quer dizer cerca. Então presta atenção, eles pararam no lugar onde estava cercado pelo sangue. Isso é extremamente importante para você. Você e eu somos cercados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na tua vida, e não por causa de você, mas por causa da obra de Cristo. Os irmãos entendem isso ou não? Então os filisteus se juntaram na guerra num lugar chamado Éfes-Damim. Presta atenção, mas eu fico impressionado com o significado do nome, cerca de sangue. Eu posso dizer para você, nós estávamos falando com algumas pessoas essa semana, e Deus está falando comigo algumas coisas, e você perceber, você está cercado pelo sangue, não tem como o sangue deixar você. Então Deus, Ele chamou você como cristão para viver você cercado. Você nunca fica sozinho, sempre tem alguém que te ajuda, e essa cerca do sangue é extremamente importante para nós, naquilo que Deus está colocando para nós. Então a mesma palavra foi usada em Jó. Abre para mim Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Jó com uma cerca viva, Deus colocou para ele. Então Satanás acusou a Deus de proteger Jó. Então respondeu Satanás do Senhor, porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Será que ele teme a Deus mesmo? Será que ele está temendo ao Senhor? Será que não é porque o Senhor, olha o 10, está cercando ele? Presta atenção nisso. Acaso não o cercastes com o sebe? Irmãos, você não pode ver, mas Deus está te cercando o tempo todo. Você pode não perceber, mas Deus está com você o tempo todo. Ele cerca você por detrás, por diante. Você vai percebendo Ele cercando com pessoas que te amam, pessoas que amam você, pessoas que estão com você. Deus cerca por detrás e por diante.
olha, diz: a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Quem fez isso? Foi Deus. Fala, foi Deus. Então Deus é o nosso protetor. Fala para quem está do seu lado: Deus é o meu protetor, e não o causador dos meus problemas. Fala, Deus não me causa problemas, mas Ele é o meu protetor. Presta atenção nisso. Então, azeca significa trincheira. Trincheira é um lugar que você faz para segurar as pessoas, para que aquilo não entre, para que aquilo não venha até você. Vocês já viram guerras? Nas guerras tem as trincheiras. As trincheiras são colocadas para ninguém chegar perto. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Então a função da trincheira é a mesma que a cerca, proteger você. Eu quero que você tenha consciência de que Deus te protege o tempo todo. Amém? Quantos estão comigo aqui? Então, Éfes Damim é cerca de sangue que fica entre a sebe e a trincheira. Então você vai ver que Deus protege você, ainda tem o sangue do cordeiro, e ninguém pode chegar perto. O sangue tem poder na tua casa e na tua família. O sangue tem poder na tua vida. Quantos entendem isso ou não? Então o sangue de Jesus estabelece uma cerca de proteção para nós. Amém? Então esse é o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Só que ele continua no 17:1, e ele vai falar, olha o que ele vai dizer no 2. Que ele vai dizer que eles estavam ali num vale de Elá. O que é o vale de Elá? O vale de Elá tem um significado. Elá quer dizer madeiro forte. Isso é extremamente importante para mim e para você. Então Deus prepara toda a guerra, prepara todo o mantimento, e Ele coloca no madeiro forte. Madeiro forte, você vai entender que quer dizer carvalho. Era uma madeira forte que simboliza a cruz de Cristo. Simboliza Jesus trazendo para ali. Então Jesus prepara o lugar, a hora e o momento exato, com tudo estabelecido. Então às vezes você acha que está no momento errado, na hora errada, só que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos aqui me entendem, me percebem? Então às vezes você é colocado no vale de Elá, e ele fala, a palavra Elá significa árvore forte e madeiro forte. Isso é claramente aponta para a cruz. O Senhor foi crucificado no madeiro. Então você tem a cruz de Cristo com você. A cruz faz parte da tua vida. A cruz não é para você carregar ela pendurada aí na coisa, ou carregar um amuleto de proteção. A cruz faz parte da minha vida e da tua. Quantos entendem isso? Então o Senhor foi crucificado no madeiro. Então o lugar da batalha é o lugar da morte do cordeiro. Isso é muito importante para você entender. Não dá para você vencer uma batalha sem a cruz de Cristo. Não dá para você vencer nenhuma batalha se você não levar o madeiro, se você não entender de onde você saiu, de onde você foi colocado. A cruz de Cristo é a nossa vitória. A cruz de Cristo é a nossa vitória contra enfermidades. A cruz de Cristo é o lugar onde eu fui perdoado, onde eu fui muito amado, onde Jesus manifestou todo o seu amor para comigo. Os irmãos entendem isso ou não? Então não estamos apenas atrás de uma cerca viva, ou uma cerca de sangue que o diabo não pode cruzar, mas também estamos posicionados na cruz de Cristo. Vira para quem está do seu lado, fala, você está posicionado na cruz de Cristo. Fala, na obra consumada, onde o sangue tirou o nosso pecado. Irmãos, o pecado de toda a humanidade foi resolvido na cruz. Os irmãos entendem isso ou não? Então o diabo, presta atenção, sabe que não pode cruzar, então ele usa estratégias de medo para com você. Quem aqui já está com medo? Quem está assistindo noticiários e ficou com medo? Estou sabendo, parece, rumores de guerras, e agora o Trump chegou, e o Xi Jinping está saindo. Os irmãos estão nisso? E a Ucrânia, e agora vai tropas daqui de Portugal para a Ucrânia, e deixou a Ucrânia. E você vai falar, pastor, eu não sei de nada dessa notícia. Mas presta atenção, o diabo ele coloca medo através de notícias para você. Golias entra em cena e desafia o exército de Israel. Você é desafiado, sim ou não?
Por exemplo, o pastor Davi estava falando aqui, um desafio criar filhos hoje. É um desafio, sim ou não? É um desafio muito grande. O que o diabo coloca no seu coração? Primeira coisa, medo de faltar. Será que eu vou ter condição? Será que vai faltar emprego? Será que vai faltar alimento? Sim ou não? Medo de se desviar. Sim ou não? Então você vai vendo que o diabo ele lança medos para mim e para você, só que ele não conseguindo chegar perto de você por causa do sangue e por causa da cruz, ele começa a lançar palavras de medo. Olha lá, será que vai dar certo? Às vezes um diagnóstico médico, alguém já teve diagnóstico médicos aqui? O que ele fala para você? Olha, você tem 3 meses de vida, 4 meses. E muitas pessoas aqui já foram curadas, familiares de curas de câncer, porque o medo foi lançado, mas foi levantada a cruz, foi levantado o sangue do Cordeiro. O diabo não pode passar isso. Quantos estão junto comigo? Amém? Então ele desafiou o povo por 40 dias. 40 fala de um ciclo inteiro. E 40 fala da vida de uma mosca. Não sei se vocês sabem disso. Uma mosca ela só vive 40 dias. Sabiam disso? Por isso que Jesus é chamado de Beelzebu, porque achavam que ele ia passar rapidamente. E você fala, não, isso aí vai passar, isso aí já levantaram outros dessa forma. Eu estou dizendo para você que Jesus é alguém que veio, deu seu sangue, foi morto no madeiro, colocou essa cerca, para que você hoje não se amedronte mais das coisas que Deus está liberando para você. Medo de prosperar, medo de avançar, medo de perder, medo de não ter. O Senhor está dizendo para você, cuidado com isso. Ele dispôs-se agora, e tem alguém que se dispõe para lutar. A verdade é que eles estavam com medo, mas também estavam avaliando bem a situação. Cuidado, irmãos, cuidado hoje. Eu vejo muita gente na igreja tomando atitudes precipitadas, sem oração, sem buscar o Senhor, sem estar falando, Senhor, é isso que o Senhor tem. Esse é um negócio maravilhoso, tem que fazer agora. Não faça, não entre, irmãos, não entre. Eu estou falando para você, se você não tem tempo de orar, não tem tempo de avaliar, mas olha, tem uma proposta vindo aí, é maravilhosa. Não entre se Deus não falar com você. É o próximo passo aqui, que nós vamos entrar, que algo acontece. Então nunca tome decisões importantes de pressão se for muito apressada. Se apressa, vai demorar, você vai perder. Não entra, porque o diabo muitas vezes, ele coloca o medo dentro de você, e por causa do medo você vai tomando uma série de atitudes. Quantos começaram a trabalhar onde não queriam, porque você tinha uma proposta colocada diante do Senhor? Quantos entraram em casamentos com medo de não ter mais ninguém? Quantos entraram em situações com medo, porque achava que ia perder? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então é comum os vencedores nos pressionarem, presta atenção, dizendo que você tem uma oferta especial e só hoje, vendedores, aqui é vendedores, os vendedores falando para você, eles têm uma oferta especial só para hoje, amanhã não tem mais. Se você não aproveitar hoje, esse carro não pode estar aqui amanhã. Alguém já teve isso? Não precisa. Ora, busca diante do Senhor. Quantos estão entendendo isso? O povo de Deus esperou até que Deus enviou a resposta. E a resposta veio através de quem? De um jovenzito chamado Davi. Pastor, não teve resposta. Espera que Deus vai falar. Tem pessoas que Deus vai começar a falar com você. Eu ainda não tive respostas, mas Deus vai começar a ministrar o teu coração. Deus vai começar a te dar respostas que você nunca imaginou. O Senhor vai te dando as respostas, mas fica firme. Fica firme aonde? No vale, você vai entendendo que você tem a cruz, você tem o sangue do Cordeiro, e fala assim, eu vou esperar, não é agora, espera Deus falar conosco, espera Deus confirmar, para você ir em frente, porque senão as coisas não vão acontecer. Só que entra uma figura no meio disso tudo antes de Davi, a figura de Golias. Golias quer dizer o exilado, significa exilado, ser levado para o exílio, alguém que foi tirado do meio, alguém que foi tirado da presença. Alguém estão comigo ou não? Então Golias era de Gate, significava também Gate, lagar. Se puder apontar, e depois eu vou mandar
o texto para você partilhar na célula. Gate quer dizer lagar. Ele diz o seguinte: é o lugar onde as uvas são prensadas. Abre para mim em Apocalipse 19:15. Olha o que diz o texto sobre isso. É muito importante nós entendermos isso. Foram então soltos 4 anjos que acharam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Acho que não é esse o texto. 19:15, desculpa, eu falei errado. 19:15. Olha o que diz o texto: na sua boca uma espada afiada, por ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não está irado com você. Irmão, se alguém pregar que Deus está irado com você porque você falhou, porque você errou, Deus não está irado com Jesus, Ele não está irado com você. A ira de Deus ainda não chegou, ela vai vir ainda, a ira de Deus. A ira de Deus não é para os filhos. Quantos estão junto comigo? Então, colocando tudo junto aqui, Golias e Gate significa aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Você não está exilado e nem debaixo da ira de Deus. Você pode declarar para quem está do seu lado? Fala: eu não estou exilado e não estou debaixo da ira de Deus. O diabo tenta te intimidar, o maligno tenta intimidar você, falando para você: você não é um bom pai, você não é uma boa mãe. Quantos já foram intimidados por isso? Ah, você não faz direito. Você já foi intimidado com muitas dessas coisas. Você não sabe ser empresário, você não sabe fazer, você não sabe trabalhar. O diabo tenta te intimidar. É uma das formas que ele coloca medo no teu coração. O Senhor está dizendo para você: você foi guardado pelo sangue. Então você vai entender isso, presta atenção nisso. Vamos entender aqui. Tem a casa, vamos voltar para os egípcios. Lembra da Páscoa? A Páscoa, o anjo da morte ia passar, ok? Aí você tem 2 casas. Uma das casas de alguém que tem muito medo. Medo assim absurdo. Fala: será que não vai acontecer nada? Eu acabei de matar o cordeiro. Eu coloquei lá no umbral da nossa porta. Ele está lá. E esse sangue está lá. Aí eles vão para dentro, o que eles fazem? Eles ficam conversando sobre o assunto. Fala: já passou o anjo? Será que o anjo está lá? Que horas que ele vai vir? Será que ele já foi lá fora? Podemos sair lá fora? Podemos estar lá fora? Com medo você fica conversando sobre isso. Só que tem uma outra família que passa o sangue também, o sangue do cordeiro na porta, e começa a falar: vamos louvar, vamos celebrar, vamos adorar o Senhor. E ele começa a celebrar, adorar o Senhor lá dentro. E eles esquecem até que o anjo vai passar, que horas que vai passar, que horas que não vai estar. Você precisa entender uma coisa: o sangue te protege, o sangue te guarda. Qual das 2 famílias estão certas? Nenhuma das 2, todas estão debaixo do sangue do cordeiro. Não é questão de estar certo ou errado. O sangue é que te salva, não é você. Não é a sua atitude de dentro. Os irmãos estão entendendo com você? Eu não sei se você já teve medo aqui? Às vezes o medo vem, o medo chega. Medo de não concluir, medo de não ir à frente, medo de falhar. Alguém já teve isso ou não? Mas o que é mais importante é você continuar com o sangue do cordeiro. A fé no sangue te purifica e te justifica do seu pecado. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? O pastor Aloysio estava falando sobre esse assunto, e ele falava de algo assim: ele foi fazer uma cirurgia, ele estava com muito medo. E ele foi na maca e colocaram: irmão, você já vestiu aquelas roupas de hospital? A gente não sabe porque eu já vesti. O seu rabo fica para fora, irmãos, aqui atrás, e não deixa você vestir cueca. Você não pode vestir aquela roupa rasgada. É horrível aquilo. De repente entra um vento. Você fala: que vento é esse? Né? Eu estou falando isso para você porque ele estava lá, colocaram aquela roupa, colocaram ele na maca. Aí ele fez uma vez a oração, fez 2, 3. Ele falou: Deus falou para ele: você está com medo? Ele falou: estou. Mas eu quero falar. E o Senhor falou para ele: eu coordeno. Por quê? Ele fez uma cirurgia na garganta. Um erro, 1 milímetro do erro médico podia acabar com a voz dele o resto da vida. E não tinha correção. A questão é, ele ficou: será que vai dar certo?
Será que não vai? Estou com medo. E é interessante que mesmo no medo, o Senhor falou para ele: eu estou com você, eu vou guiar a mão do médico. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas você precisa entender o que o Senhor está com você. Então o Senhor quer livrar você do anjo da morte. E você está livre. Quantos vocês entendem isso? Agora o sangue está guardando você. Amém, jovens? Já foram fazer provas? Fala: o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor está junto comigo. Então presta atenção. Golias se apresenta diante de Israel, está exilado por causa da ira de Deus, mas tenta projetar isso sobre você. O que o diabo tenta projetar sobre você? Não vai dar certo, não vai conseguir. Você está vendo seu casamento? Vai acabar. Você está vendo? Vai acabar isso. Alguém já teve isso ou só eu que tive? Seu filho vai desviar, seu filho não vai ficar muito desse tempo. Quantos estão entendendo? Esse negócio aí vai faltar, vai faltar. Agora veio, mas daqui a pouco vai faltar. Alguém já teve isso ou não? Isso é o que o diabo fica projetando. Ele projeta medo o tempo todo, porque ele não consegue chegar perto de você. Então ele projeta pensamentos de medo. Está lá na maca, será que vai dar certo? 1 milímetro para a direita, pode errar. Ele fica projetando esses medos na sua mente. Alguém já teve isso ou só eu que tive? Senão, irmão, eu vou ter que me consultar. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Tem às vezes projetando: não vai, você não vai ter lugar para ficar, não vai ter lugar para dormir, vai faltar. Irmãos, nós precisamos entender que Deus está comigo e com você. Então Golias tenta colocar isso. Pastor, como é que eu venço Golias? Como é que eu consigo vencer Golias? Então presta atenção. A ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus. Por isso nós somos salvos da ira. Os irmãos entendem isso? Por que Deus estava irado conosco? Por causa dos nossos pecados. E os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Então Jesus já nos salvou da ira hoje. Nós somos salvos da ira. Fala glória a Deus. Os irmãos entendem isso ou não? Então Deus condenou o nosso pecado na cruz. Foi por isso que Ele não, presta atenção, não pode nos condenar pelo pecado hoje. O diabo não pode condenar pelo seu pecado. Já não há mais condenação. Você é igual ao presidente do Brasil. É verdade, descondenado. Eu sou igual a ele. Eu sou descondenado. Os irmãos entendem isso ou não? Acho que o Alexandre de Moraes não assiste esse negócio, não. Os irmãos entendem isso? Eu preciso entender que eu já sou descondenado. Não há mais condenação. Abre lá em Romanos 8:1 para você entender isso. Olha o que diz o texto. Você crê na palavra? Amém, irmãos? Você crê na palavra? Eu não estou nada contra, não é contra presidente nenhum. Só estou dizendo para você que eu sou igual a ele. Entende isso? Descondenado. Amém? Vamos lá, vamos ler. Agora é quando? Agora é quando? Agora é quando? Agora, hoje, já. Fala agora. Lê agora comigo. Pois. Vírgula, pois. Irmãos, tem vírgula, pois, vírgula. Agora, pois. Já. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Agora preste atenção. Você está em Cristo Jesus por causa das suas obras ou por causa do que Jesus fez por você? Então você tem fé em Jesus. Por isso que o diabo não pode mais condenar você. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: já não há mais condenação. Não me condena não, irmão. Então muitas vezes o diabo vai fazer isso com você e comigo. Ele vai fazer o seguinte: eu tenho que me sentir exilado, separado de Deus. Quantas vezes você já achou que Deus não estava com você? Hein, irmãos? Quantas vezes você achou que Deus te abandonou? Numa enfermidade, numa situação. Por quê? Porque o diabo está lançando medo e falando assim: o diabo não está mais comigo, Deus não está mais comigo. Então você vai se sentindo separado de Deus. É isso que o diabo faz comigo e com você. Quantos estão entendendo isso? Pastor, como é que eu volto? Aplica o sangue. Aplica o sangue na porta.
Aplica o sangue de Jesus, aplica a obra da cruz, para você não desistir e parar. Quantos estão juntos aqui? Toda vez que o diabo vem contra você, ele projeta isso na sua mente. Quantos irmãos são atacados aqui? Ele chega, você conversa 5 minutos com ele, ele está debaixo de condenação, culpa e acusação o tempo todo. As pessoas andam acusadas, culpadas e condenadas. E o Senhor está dizendo algo para você. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo colocado para você. Presta atenção, olha Jó com medo. Vamos entender como Jó faz? Olha aqui, Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Olha lá. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia continuamente. Então presta atenção, o que ele colocava ali. Jó fazia o quê? Ele oferecia holocaustos não com base na fé, mas com base no medo. Alguém já teve medo que acontecesse algo? Falou, deixa eu fazer um negócio, deixa eu ir para a igreja, deixa eu pegar aqueles tomacê, porque vai que eu preciso proteger. Alguém fazia isso ou não? Eu lembro que eu fazia, tacava água benta, você lembra disso? Deixa eu fazer, não é demais, deixa eu fazer aqui, fazer o sinal da cruz, deixa eu fazer alguma coisa aqui para me proteger. Como se a gente pudesse ter proteção desse jeito. A proteção é o sangue e a obra da cruz. Os irmãos entendem isso ou não? Quando vemos a oração por proteção, dezenas de vezes por dia, os irmãos entendem isso ou não? Tem gente que fala assim, eu orei, não orei, não vai proteger meus filhos. Eu acho importante você sair e orar, mas a proteção não é do quanto você orou ou não. Você deve falar e deve orar, sair com o carro, vai sair, fala, Senhor, protege minha casa, protege meu filho. Toda vez que estou indo para a escola com a minha filha, eu falo, Senhor, guarda ela, guarda a sala dela, guarda todos ali. Mas presta atenção, depois eu esqueço. E a proteção, ela não está ali por minha causa e por causa da minha oração, mas porque o Senhor se lembra de mim, porque o Senhor está se lembrando de nós. Quantos entendem isso? Amém? Então você pode lançar fora o medo, ou nada do que o diabo possa atingir você. Quantos entendem isso? Então qualquer um que prega dizendo que você é um exilado da presença, vai embora dessa igreja, não fique lá não. Se alguém falar para você que você não está na presença, que você foi exilado por causa do seu pecado, já foi resolvido com Cristo Jesus, não fique ali. Nós não estamos pregando que você foi um exilado, é o diabo que está exilado, é o diabo que está afastado da presença, é o diabo que está debaixo da ira de Deus. Nós não estamos como igreja. Quantos entendem isso? Deus está pregando no espírito de quem? No espírito de Jesus, não o espírito de Golias. O espírito de Golias é condenação. Você vai ver que Golias, ele tinha tudo de bronze. Bronze na Bíblia significa condenação, culpa e acusação. Ele tinha couraça de bronze, caneleiras de bronze, tudo de bronze. Quando é de Deus tem glória, é ouro. Os irmãos estão junto comigo? Só que daí tem uma quarta figura, eu finalizando aqui, diz o seguinte, Davi, Deus escolhe o amado para vencer Golias. Pastor, como é que eu venço o diabo então? Como é que eu venço Golias? Presta atenção nisso. É necessário para vencer Golias, precisamos de um Davi. Fala, eu sou Davi. Eu sou amado. Davi significa amado da parte de Deus. Olha lá para você, 1 Samuel 17 e 18. 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva perto-te para os teus irmãos uma efa de trigo tostado e 10 pães, corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Olha o próximo, olha o que ele diz, porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás os teus irmãos e se vão bem e trarás uma prova de como passam. Ele foi lá levar queijo e levar pão. Olha como Deus prepara as circunstâncias da tua vida, sabendo que você é amado. Ninguém imaginava como vai vir a sua salvação. Ninguém imaginou como você seria salvo. Deus te trazendo para Portugal e movimentando todas as coisas. Você nunca imaginava como Deus vai fazer com você.
como Deus está te curando, como Deus está levantando alguém. Deus está levantando Davis. O que ele sabe fazer? Ele sabe cuidar de ovelha, trazer pão e cuidar e trazer queijo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Deus está levantando essas pessoas no nosso meio. Deus está levantando isso com você. Quantos entendem isso? E o pai enviou 10 pães e 10 queijos, lembrando o poder do Senhor, colocando ali. Presta atenção, Davi não foi intimidado pelo gigante. Presta atenção nisso. 1 Samuel 17, 26. Olha o que ele diz. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Você precisa entender o seguinte, irmãos: você é circuncidado. Não é mais a circuncisão no órgão genital masculino, mas é no seu coração. Você abrir, não sei se tem o texto aí, de Colossenses capítulo 2, se eu não me engano esse texto, versículo 29. Ele diz que circuncisão agora é a circuncisão do seu coração. O seu coração é para Deus, para as coisas de Deus. Ó você aqui no domingo, ó você querendo buscar Deus, ó você não conseguindo sair fora e desviar, porque Deus te chama de volta. Deus vai atrás de você, Ele fala: vou atrás de você, não tem jeito. Passa um domingo ou outro que você não vem, mas Ele vai atrás, Ele te apela, Ele apela para você. E entendendo isso, é isso, Colossenses capítulo 2, versículo 29, não é? Então, se você... 2:11. Olha o que ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Deus está dizendo para você: você foi circuncidado agora. Cristo está com você, Cristo não desistiu de você. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Quantos estão juntos com você? Então você, amado, Deus entregou à cruz o seu filho. A coisa mais preciosa do universo é para ter você. Os irmãos entendem? A obra da cruz é só para ter você como filho. Só para me ter como filho. A obra da cruz é só para me ter como filho. Os irmãos entendem isso? Outro dia uma irmã chegou e falou assim: pastor, fala minha irmã. Ela falou: comprei um sapato. Falei: quanto pagou? Falou: 300 euros. Falei: glória a Deus. É o sapato que ela queria. Agora aquele sapato custou 300 euros. O custo daquilo, a partir dela agora, é dela o sapato. Pastor, isso é muito esbanjado. Não, não é. Se ela quer comprar, ela tem dinheiro, faça. A questão é que Deus fez isso com você. Deus fala: eu te comprei, ponto final. Eu paguei o preço e ponto final. Ninguém vai mais me acusar. Eu comprei, eu tenho o preço, paguei e você é meu. Os irmãos entendem isso ou não? Fala glória a Deus. Então presta atenção, Efésios 1:6. Olha o que acontece. Toda a sua vida é para isso. Efésios 1:6. Olha o que diz aqui: para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Foi gratuitamente que Ele deu para você. Gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então o Senhor está dizendo algo para você. O Senhor está chamando você. Abre para mim 1 João capítulo 4, versículo 10. Olha que texto lindo e maravilhoso. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Irmão, fala para quem está aí do seu lado: você não consegue amar a Deus. Mas tem muita gente tentando, insistindo nisso. Tem muita gente tentando, insistindo: eu consigo amar a Deus. Mas olha o que diz: mas ele em que ele nos amou primeiro, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deixa Deus te amar. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te conduzir. Quantos estão entendendo isso? Precisamos de olhos abertos a perceber o ponto central do amor de Deus. É Jesus. O ponto central da tua vida é Cristo. Quantos entendem isso? Amém? Quando entendemos que somos amados, então nós amamos. Pastor, por que eu não amo? É porque você não entendeu que você é amado.
Quanto mais você entender que você é amado, menos o diabo vai te acusar, menos medo você vai ter, e você consegue avançar diante do Senhor, amém? Então existem 2 tipos de estilo de vida de crente. Quem gostaríamos de nos identificar? Presta atenção, nós confiamos no nosso próprio amor pelo Senhor. Você confia no seu amor pelo Senhor? Quantos aqui já falharam no seu amor para com o Senhor? Levanta a mão, não seja colocado, não. Quantas vezes você prometeu que faria e não fez? Quantas vezes você falou, agora eu lidero, agora vai, upa, agora nós vamos. E aí? Olha você falhando outra vez. Os irmãos estão entendendo? Olha você faltando no culto. Irmãos, percebe? Olha você falhando com a célula. Olha você falhando com o casamento. Olha você falhando. Então o amor não consiste, fala assim, eu amo a Deus, olha aí quanto. Aí você tenta provar e todo mundo fica à sua volta tentando ver quanto você ama. Fala, nossa, como ele ama a Deus. Olha os filactérios que ele tem. Olha, você viu o cabelo dele? Uau! Era a aparência de Saul. Davi não tinha essa aparência, não. Nós não precisamos mostrar para ninguém. Mas tem um momento que você fala assim, Senhor, tem um lugar para mim. O Senhor me colocou. Entra no seu quarto, teu pai que te vê em secreto, ele quer te abençoar, entra lá, fecha a porta. Se tiver filhos, deixa aberto para eles verem você orar. Verdade. Se eles estiverem buscando a Deus, chorando, buscando. E quando você entrar lá, você fala, Senhor, eu falhei, tenho errado, tenho mostrado que eu não te amo. Mas pega a propiciação pelos seus pecados, pega Jesus e coloca Ele. Porque toda vez que você levantar Jesus, você está glorificando ao Pai. Não existe outra forma de glorificar a Deus. Nós não conseguimos glorificar a Deus com os nossos louvores se não for para Cristo. Nós não conseguimos louvar a Deus na nossa casa se não for Cristo o centro. Toda vez que você falhar, você fala, Senhor, eu falhei, mas tem aqui aquele que não me deixa falhar. Cristo é a propiciação, é a restituição de tudo que você tem. É difícil você entender isso. É porque nós somos ensinados a amar a Deus. Porque nós não entendemos que fomos amados primeiros. Você não consegue amar a Deus se você não entender que Ele te amou primeiro. Quantos estão juntos? E aí eu quero ler um texto que nós lemos na nossa live. Romanos capítulo 8, versículo 31, que ele pega e ele vence o diabo com algumas pedras que são importantes na minha vida e na tua, e eu estou finalizando. Olha o que ele diz aqui, Romanos 8, 32, primeira pedra, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará. Como? Com ele todas as coisas. Diabo, você está me lançando medo, mas graciosamente Deus vai me dar. Só bastou uma pedra só. Talvez ele tenha, tem muitos pregadores, irmãos, tem muita coisa aí na internet falando, ele pegou 5 porque tinha os irmãos dele que ele tinha que matar também. Davi colocou, mas em uma pedra ele pega, olha, está aqui, essa é a primeira pedra. Deus vai me dar graciosamente todas as coisas nessa terra. Deus me levantará como sustento, Deus me levantará, Deus trará, Deus proverá, Deus vai levantar todas as coisas. Vamos ler de novo, vamos ler juntos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele te amou, amém? Isso é amor. Antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se você está com medo, levanta a primeira pedra, pega essa pedra, já coloca na sua funda e começou o dia, já fala, sou amado, Ele me ama. Coloca a Ana Paula cantando, me ama, Ele me ama. Começa a cantar. Quem está no teclado, sobe aqui já para mim, por favor. E aí ele vai colocar isso para você.
Ele vai colocar isso para você. Deus está chamando você. Quantos entendem isso? Segunda pedra, Romanos 8:32, vamos ler. Aquele que não poupou o seu próprio, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente. Era o 31 antes, não era? 31. A primeira pedra era o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você? Tem alguém contra você? Irmãos, Deus é por nós como igreja. Deus é com você em todas as coisas. Amém? Vamos para a terceira pedra. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, teve uma eleição. Eu não sei se você sabe, às vezes quando seu pai e sua mãe estavam ali na concepção sua, ou quando alguém estava na concepção sua, teve uma eleição de qual esperma ia atingir o óvulo. Vocês sabiam disso? Deus elegeu. E tinha um bocado. Tinha um bocado e Deus colocou o dedo no seu e falou assim, ó, é esse que vai entrar. Entrou. É que nós achamos que nós que declaramos, a gente tenta escolher. Deus te escolheu antes da fundação. Ele está dizendo que você foi eleito de Deus. É Deus quem justifica você. Fala glória a Deus. Quarta pedra, vamos entender isso. Nós vamos entender que nós somos amados. Nós vencemos o diabo, presta atenção, declarando quem nós somos em Cristo. Ah, pastor, mas eu quero na guerra espiritual. Amém, tem vezes que você vai entrar em guerra espiritual, mas o Senhor está dizendo para você, você é amado, fica nisso. Ninguém nunca ensinou isso para você. Eles vão ensinar para você, sabe o que? Eles vão ensinar que você tem um gigante, vence os gigantes. Aí você começa a colocar armadura, não dá certo. Você coloca aquela armadura pesada, você não consegue andar. Aí você tem que revestir. Tinha gente que saía de casa. No dia uma irmã falou assim, pastor, vou atrasar. Eu falei, por quê? Porque eu não coloquei minha armadura ainda. Eu falei, como assim, irmã? Falou, pastor, eu não orei Efésios 6:10. Aí eu falo assim, e se acontecer alguma coisa, é porque eu não coloquei a armadura. Vocês não estão entendendo? Tem gente que entra nessas coisas, não é necessário para você. O Senhor está dizendo para você, Ele te amou, Ele está junto com você. Olha a quarta pedra, presta atenção, você vai entender isso. Quem os condenará? Quem vai te condenar? Tem gente debaixo de condenação, de culpa e acusação o tempo todo. Não vai dar certo, vai falhar, volta, não vai ter. Quem os condenará? Quem é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou. Você ressuscitou com Cristo. Você foi salvo com Cristo, você já foi descondenado. Já não há mais condenação, presta atenção. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, uma coisa é eu interceder por você, você pedir para eu orar por você. Agora, se você entender que tem Jesus intercedendo por você, você tem noção disso, irmãos? Você tem noção que Jesus intercede por você? Intercede, intercessão. Não é um anjo, não é o São Expedito, Santo Expedito, São Benedito, não é não. Das causas impossíveis, não é não. É Jesus de Nazaré. Aquele que te amou e sabe o que é necessário para você e para mim. Aquele que sabe o que você precisa antes de você pedir. Ele intercede por você. Ele começa a interceder. E a quinta e última, eu quero ler com você 35 até o 39. Do 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai separar você? Eu quero que você entenda isso. Quem vai separar você, lindo? Quem vai separar? Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha o que ele diz no 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Tem vezes que as coisas se tornam difíceis, que as coisas parecem impossíveis, mas o Senhor está falando, tem uma unção sobre a tua vida. Ele está dizendo para você, olha lá no próximo, o 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Sabe o que é alguém mais que vencedor? Sabe o que é?
É como se você fosse esposa de um grande pugilista. É assim, você é a esposa de um grande pugilista. Esse pugilista foi lá, lutou e voltou com aqueles milhares de... O lutador foi lá, lutou por você. E quando ele chegou em casa, ainda a esposa, ele fala para a esposa: olha o que nós ganhamos. Ser mais que vencedor é você entender que Jesus já lutou por você, Ele já conquistou a obra do Calvário, e Ele vem para você e fala assim: olha o que eu ganhei, está aqui, pode desfrutar. Aquilo que eu ganhei está aí para você. É o que Ele está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você. No 37 Ele está dizendo, Ele diz isso para mim e para você: em todas as coisas somos mais que vencedor. Não é vencedor não, você é mais que vencedor. Mais que vencedor é aquele que nem lutou, presta atenção, nem lutou, e ele recebe. A esposa não lutou, mas ela recebe aquele que foi para lutar. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Fala glória a Deus, por meio daquele que nos amou. Oh Jesus, eu percebo uma unção hoje, tirando você da condenação, tirando você da... Pastor, eu não entendo essas coisas, mas esse é o evangelho dessa nação. Esse é o evangelho que nós somos anunciados. É isso que nós precisamos declarar. Tem alguém mais que vencedor. Tem um vencedor que foi Cristo, que foi à sua frente. Olha o 38. Por estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, principados, fala de demônios, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, que mais? 39 agora. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Presta atenção. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Muitos crentes, por atitudes tomadas, por posições que você tomou, eles se sentem debaixo de uma sensação de que foram exilados da presença de Deus. Tem muito crente que sente que Deus foi embora, que as coisas foram embora. O diabo que lança esse tipo de condenação sobre nós. Presta atenção nisso. O Senhor diz e enfatiza aqui que nada poderá separar do amor dele. Qual a definição de Deus? Você sabe qual é? Deus é... Os irmãos entendem isso? Deus é amor. Ah, mas não é amor. Esse amor Deus é amor. Eu não sei qual tipo que é, como vai chegar para você, mas Ele é amor. Deus é amor definido, está definido. Deus está definido. Não tem outra definição. Os irmãos entendem isso? Esse é o cristianismo. Não que eu tenha chegado, mas que nós estamos a caminho. Eu queria que você ficasse de pé e você orasse pelo menos com a pessoa que está aí perto de você, declarando: já não há mais condenação.